Olá pessoal do nono ano, espero que estejam todos bem. Estou sentindo bastante saudade de vocês, a falta de vocês em sala de aula, mas se Deus permitir, logo estaremos juntos aqui no colégio. Bom, sou o professor Paulo e iremos trabalhar nossa aula de filosofia. Para dar continuidade aos assuntos que a gente já vinha trabalhando nas nossas aulas de filosofia, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o viver bem e o que os filósofos falavam na antiguidade sobre essa arte do viver bem. Cada pessoa decide na sua própria vida como viver bem. O que é viver bem para cada pessoa? Bom, os filósofos antigos, eles começaram a organizar o que seria uma vida bem vivida, uma vida que tivesse sentido de fato, né? E esses filósofos escreveram e deixaram para nós um grande legado. Então, dando continuidade às nossas aulas que já estávamos trabalhando desde o início do ano, o primeiro bimestre, na aula de hoje nós vamos falar um pouco melhor sobre os conceitos de bem e mal, certo? Bem e mal entra naquele contexto que a gente vinha já conversando em sala de aula sobre os opostos. Até fizemos aquela discussão, né, entre os opostos se atraem, ou será, né, que eles se repelem também, dependendo da situação. Então vamos lá. No mundo em que vivemos, existem diversos opostos. Atento a isso, o filósofo grego Heráclito afirmou que o mundo é formado pela tensão entre os opostos. De acordo com ele, essa luta gera um movimento constante de transformação, denominado de eterno devir. Sempre que vocês escutarem isso nas aulas de filosofia, onde vocês estiverem, o eterno devir é só lembrar de Heráclito, filósofo da antiguidade, certo? Heráclito viveu por volta de 500 a.C., ou seja, há pouco mais de 2.500 anos atrás, certo? Para Heráclito, a vida toda ela é um eterno devir. Se eu estou vivendo um momento de tristeza, eu não posso ficar preso a essa situação, porque logo em seguida eu terei momentos de bonança e felicidade. Se é dia, eu não posso me prender somente ao dia, porque logo mais algumas horas o sol vai se pôr e eu não tenho controle sobre isso. Será noite automaticamente. Assim como a cada ano nós temos várias estações. Não poderia ser inverno para sempre, nem verão ou outono. Há uma consequência, um eterno devir e sempre uma transformação. Toda a nossa vida ela é composta por transformações, ou seja, esse eterno devir que Heráclito tanto falava. E os opostos da nossa vida, que é o que vai dando sentido. Ou seja, nós temos que aprender com a filosofia a buscar um equilíbrio, certo? A grande questão da filosofia sempre foi essa, buscar um equilíbrio. E nós temos um grupo de filósofos na antiguidade que faziam isso de maneira muito fantástica. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre eles. Esses filósofos discutiam muito sobre o que era, né, a liberdade, a felicidade, mas também, dentre todos os opostos da vida, como buscar uma vida de equilíbrio. Bem ou mal? As palavras bem e mal são muito usadas para expressar julgamentos sobre aquilo que nos cerca. Tudo à nossa volta, a gente sempre tem o costume de analisar e criar certos critérios a respeito daquilo que acontece com a gente e dentro desses critérios, cada pessoa vai avaliar de uma maneira diferente. Ou seja, a gente sempre vai denominar, se está chovendo, para algumas pessoas aquilo é ótimo, é muito bom. Eu vou ficar um pouco de tempo mais na cama, eu não vou precisar acordar ou levantar muito cedo. Então, estar chovendo pela manhã pode ser maravilhoso para algumas pessoas. Mas para quem precisa acordar cedo, tomar banho e começar a sua rotina para trabalhar logo em seguida, estar chovendo pela manhã, às vezes não é aquela grande felicidade, aquele benefício todo. Então, o mesmo evento
para uma pessoa pode parecer ser bem melhor e para outra nem tanto. A mesma coisa quando está fazendo sol, a mesma coisa quando o trânsito atrasa, a mesma coisa, quando nós nos atrasamos diante de um determinado compromisso, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser mal. Vai depender de cada circunstância. Então a vida toda ela é um jogo de cintura em cima do bem e do mal, desses opostos, segundo os filósofos antigos, principalmente Heráclito. Mas esses julgamentos permanecem sempre iguais. Então, como Heráclito mesmo disse, o eterno devir, então está sempre num processo de renovação. Hoje pela manhã, quando acordei, digamos que estivesse chovendo, para mim, hoje, poderia ser bom. Já amanhã, que eu posso ter um compromisso mais cedo, vai estar chovendo novamente e eu posso achar aquilo um pouco ruim. Hoje foi bem, amanhã mal. É o mesmo evento, com a mesma pessoa, mas aí o meu julgamento, ele já mudou. Ele não permaneceu igual, mesmo sendo eventos iguais. Porque estamos sempre num processo de evolução, renovação e mudança. Certo? E será que todas as pessoas julgam um fato da mesma forma? Então é exatamente isso que eu já consegui responder. Aquilo que para uns pode ser ruim, para outros eles podem usufruir daquilo de maneira fantástica, Com certeza, ou você é uma pessoa assim, ou você deve conhecer alguém na família, você deve ter algum amigo, algum colega que enxerga o mundo sempre de maneira muito positiva. Essas pessoas, elas são maravilhosas, porque diante de uma situação, diante de um problema, essas pessoas normalmente param, refletem, é um problema, ele precisa ser resolvido, mas também eu posso pensar, o que é que eu posso aprender desse problema? O que é que eu posso, a partir de agora, mudar na minha vida? Esse questionamento eu trago para a atualidade, para a nossa vida. Diante da situação que a gente está vivendo no mundo todo, na atualidade, diante desta grande pandemia, nós podemos nos perguntar em relação a isso. É claro que o que está acontecendo, eu acredito que todas as pessoas devem achar isso ruim, é mal. Mas depois dessa grande crise, nós podemos sair renovados, podemos sair com outro pensamento em relação à nossa própria vida, sobre a convivência com as pessoas em casa, sobre o nosso trabalho, sobre estudar, certo? Diante de tudo da nossa vida, a gente pode começar a renovar o nosso pensamento a partir dessa experiência. Então, ela não é uma experiência, não está sendo totalmente positiva, mas a gente pode tirar algo de positivo. Nós, seres humanos, temos essa capacidade fantástica chamada de resiliência, que é a capacidade sempre de se renovar apesar das dificuldades. E de que cada dificuldade eu também posso e devo tirar uma lição da minha vida, certo? Diante de uma situação, o que é que eu preciso aprender? O que é que está faltando na minha vida? O que é que eu posso tirar como lição a partir disso? Diante da pandemia, a quarentena que a gente está vivenciando, pessoas no mundo inteiro têm feito essas perguntas e têm feito grandes reflexões em relação a isso. O que é que nós estávamos fazendo? O que é que estamos fazendo com tudo isso? E o que faremos daqui para frente? Alguma coisa tem que mudar. Então, isso é um processo de reflexão filosófica para os nossos dias. Filosofia não é uma coisa que ficou lá no passado, entre aqueles homens antigos, da antiguidade, que falavam coisas que muita gente nem entendia. Filosofia, ela deve ser vivenciada hoje, no dia a dia, na atualidade. O que é que a gente pode mudar? Isso é filosofia, certo? Então, todos os dias passamos por situações diversas. Deparamos-nos com várias condições climáticas, interagimos com diferentes pessoas, e aqui eu quero frisar essa questão da interação entre as pessoas. Imaginemos que todas as pessoas pensassem iguais. Tem um filósofo que diz assim: se todos pensássemos iguais, então ninguém estaria pensando. Não é interessante? Bom para a nossa reflexão. Então, se interagimos com muitas pessoas,
é claro que vamos encontrar pessoas de diversos caráteres, pessoas com muitas personalidades diversas, pessoas mais complicadas, pessoas mais fáceis de lidar no dia a dia. Como é que eu vou me comportar diante de cada uma dessas pessoas? A filosofia nos ajuda a pensar melhor, a agir melhor diante de cada uma dessas situações. Ninguém é igual a ninguém, né? Aqui eu trago para vocês, como eu sempre faço em sala de aula, as dicas de alguns filmes. Tem um dos filmes muito hilário, Piratas do Caribe, onde uma das cenas, no baú da morte de Davy Jones, o principal personagem desse filme, o Capitão Jack Sparrow, ele, ao estar dentro, né, do que eles colocam lá na mitologia deles, como o baú de Davy Jones, ele aparece solitário em um grande navio. Só que, de repente, vários outros capitães de Jack Sparrow começam a aparecer junto com ele. E ali começa um grande conflito, porque ele está consigo mesmo e ele está diante de várias pessoas que são idênticas a ele. Bom, poderia ser muito fácil e muito tranquilo conviver com pessoas iguais a nós. Mas naquela trama, naquela cena, a gente percebe o quanto é difícil. Ora, todos aqueles personagens, né, são uma única pessoa, eles pensam iguais, é muito fácil a convivência. Só que naquela cena a gente se diverte bastante, exatamente porque ele começa a entrar em conflito consigo mesmo e com aqueles outros personagens que são ele mesmo. Então, poderia ser fácil, mas não é, porque nem sempre a gente age constantemente da mesma forma. Então eu preciso estar preparado para conviver com as outras pessoas, mas eu também tenho que refletir sobre as minhas atitudes, porque cada pessoa que se aproxima de mim no dia a dia, ela traz consigo também situações e problemas que eu não tenho conhecimento. Mas eu preciso ter empatia, eu preciso ser mais reflexivo, eu preciso ser também mais consciente de que nem sempre aquela pessoa vai compreender o que eu estou passando e às vezes eu preciso também sair da minha zona de conforto e acolher aquela pessoa da forma que ela vem, sem julgar, certo? E aí nós também enfrentamos no dia a dia, além de grandes problemas e tarefas cotidianas, nós somos, chamados a vivenciar muitos momentos de lazer. Até mesmo nos momentos de lazer, a gente traz consigo uma reflexão interessante, porque aquilo que para mim pode ser prazeroso, para o próximo que está comigo talvez não seja. As músicas que eu escuto não são as mesmas e não têm a mesma, o mesmo efeito para as pessoas com quem eu convivo. Cada um tem um estilo musical diferente, tem um filme ou uma série diferente que ele gosta de assistir, temos gostos diferentes. São atividades de lazer, mas cada pessoa traz consigo, várias possibilidades. Além disso, diretamente ou pelos meios de comunicação, entramos em contato com situações que também são vivenciadas por outras pessoas. Desastres naturais, problemas ambientais, crises econômicas, ações de responsabilidade social, avanços tecnológicos e até mesmo descobertas da ciência. Eu acredito que nesse momento de pandemia e quarentena que estamos vivenciando, nós passamos por praticamente todas essas etapas. São desastres naturais que a gente tem visto no mundo todo, são problemas ambientais que nós estamos precisando enfrentar e saber como lidar com essas situações. É uma grande crise econômica, que vem deixando autoridades do mundo inteiro, de mãos atadas. Eles nem sabem lidar com essa situação agora, eles precisam parar mais, refletir mais para saber como lidar com tudo isso, porque é tudo muito novo, como eu já tinha falado no início da aula.
essa pandemia que nós estamos vivenciando, com todas as situações que nós estamos passando, a nossa geração não tinha visto isso ainda, então a gente não sabe como lidar com o novo diante dessa situação. São ações de responsabilidade social, porque tudo aquilo que fazemos, ele influencia não só a minha vida pessoalmente, mas a sociedade. Existem muitas pessoas que estão sendo totalmente responsáveis diante da situação que a gente está passando. Mas também existem pessoas na família, amigos, no trabalho, colegas, que estão sendo irresponsáveis. E essa irresponsabilidade, ela traz consigo consequências sociais. Não são somente consequências pessoais, Avanços tecnológicos e descobertas na ciência. A ciência tem trabalhado mais do que nunca para tentar descobrir uma vacina, um remédio, uma cura para a Covid-19, para o coronavírus. Ainda não conseguimos. Então os cientistas estão aí com esse grande dilema em suas mãos, fazendo grandes pesquisas, evoluindo, tentando encontrar essa cura. Avanços tecnológicos, ora, nós agora mais do que nunca estamos aqui, usufruindo das tecnologias que estão a nosso favor. Tudo isso pode ser bom e pode também ser mal. Depende de cada pessoa e depende como você vai utilizar tudo isso na sua vida. Bom, cada pessoa, ou cada uma dessas situações, podemos emitir um julgamento diferente. Para cada momento, as pessoas podem emitir julgamentos totalmente diferentes. Isso é bom ou mal. Isso faz bem ou mal a cada um de nós. Mas esses julgamentos permanecem sempre iguais? Então, eu já tinha refletido um pouco antes e continuo essa reflexão. Aquilo que fazemos julgamento hoje como sendo bom ou mal, bem ou mal, Será que sempre eu vou permanecer com o mesmo julgamento diante daquela situação? Bom, os grandes filósofos sempre refletiram sobre isso e eles trazem uma conclusão interessante. Eles sempre dizem, olha, o verdadeiro pensador, o verdadeiro filósofo, as pessoas maduras, elas são pessoas que trazem consigo a capacidade de mudar de opinião. Diante de uma determinada situação, diante de uma determinada escolha, é muito mais vergonhoso permanecer no erro, permanecer defendendo uma ideia que eu tive há alguns anos atrás, essa ideia já está ultrapassada e eu permaneço defendendo-a. É muito mais vergonhoso fazer isso do que ser honesto e dizer, olha, aquela ideia, aquela atitude, aquela escolha, naquele momento ela pode ter sido boa, pode ter trazido boas intenções, mas hoje, no contexto em que vivemos, houve uma grande mudança, não é assim que eu penso mais, eu evoluí, eu mudei. Todos nós, seres humanos, estamos num processo de maturação constante. Suas escolhas enquanto jovens, elas serão muito diferentes na sua idade mais adulta ou numa idade mais avançada. Conheço pessoas que hoje ficam até rindo, acham engraçado escolhas que eles fizeram lá na sua juventude e que determinaram toda a sua vida, E que hoje eles olham e dizem assim, se eu pudesse voltar no tempo, minha escolha seria diferente. Então isso é muito comum para nós, seres humanos. Será que todas as pessoas julgam um fato da mesma forma? Pense nisso. Essa reflexão, vocês ficam com ela para discutir e conversar melhor com as pessoas em casa. Será que todas as pessoas julgam um fato da mesma forma? Eu já de antemão poderia dizer que não. Olha só o que a gente está vivendo hoje e quantas opiniões diferentes de médicos, de especialistas, de políticos, de sociólogos, de pessoas que estão observando a sociedade na atualidade e cada um traz consigo ideias diferentes, critérios diferentes, opiniões totalmente diferentes. Então, diante de cada situação, somos chamados a buscar determinados critérios filosóficos e, a partir desses critérios, a gente criar novas perguntas para continuar evoluindo e fazendo nossas escolhas com responsabilidades entre o bem e o mal, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a nossa vida. Diante do olhar de filósofo,
nós somos convidados aqui a olhar para um filósofo bem interessante chamado Diógenes, né? Alguns indivíduos entendem o bem como sendo a realização dos seus próprios desejos. Isso é muito comum na sociedade atual, né? O bem como algo que é principal na nossa vida, algo que dá sentido à nossa vida. Esse bem, ele só é alcançado através da realização dos meus desejos. Todos nós temos desejos. E cada vez que a gente deseja uma determinada coisa, saímos ou temos a tendência de sair da nossa zona de conforto e buscar a realização desse desejo. Mas como eu já tinha falado também, normalmente, quando a gente está diante de um desejo e a gente consegue a realização desse desejo, é muito natural que a gente continue desejando sempre algo a mais. Então, alguns filósofos tentaram viver de maneira totalmente diferente. Esse não foi o caso de Diógenes. Ele foi um filósofo grego que viveu aproximadamente no século III a.C., né? Acreditando que a inquietação causada pelo desejo era um mal. Veja o que ele fez. Ele procurou viver de maneira simples e natural, sem desejar nada na sua vida que tivesse ou pudesse ter. Então ele buscou viver uma vida sem desejos. Ele disse, olha, o que eu tenho, o que está aqui a meu favor, o que está como oportuno na minha vida, eu vou utilizar. Mas eu não vou desejar mais nada. O que eu tiver acesso naturalmente, eu vou ter. O que eu não tiver... E aí Diógenes era muito conhecido lá na Grécia, porque ele saía na cidade dele, na cidade de Atenas, né, todos os dias, com uma lanterna acesa. Mas ele só saía com essa lanterninha acesa durante o dia. E as pessoas achavam aquilo muito interessante. Ora, se está dia, por que você ainda precisa acender uma outra luz artificial? Ele dizia, eu estou procurando alguém que seja realmente verdadeiro, alguém que seja realmente puro. E aí, além da luz natural, eu ainda preciso de mais luz para tentar encontrar essa pessoa. Mas nunca encontrou. É quase impossível da gente conseguir encontrar uma pessoa totalmente perfeita, onde ela não tem mais desejos, né? E só uma curiosidade, né? Diógenes, ele passou parte de sua vida morando dentro de um barril no centro da cidade. Ele nem tinha casa, nem tinha trabalho, não fazia quase nada, era apenas filósofo, mas foi um grande pensador de sua época e foi totalmente contraditório com as suas atitudes. Ele buscava uma vida de equilíbrio muito diferente da nossa que temos hoje. Para a gente já ir concluindo o nosso assunto, eu trouxe para a gente uma história bem interessante sobre o desejo do bem e do mal. E a liberdade de desejar, mas também a questão da responsabilidade que essa liberdade traz consigo. Há uma história contada pelos gregos antigos que é chamada da mitologia de Dionísio e o rei Midas. Dizem que o rei Midas era um rei muito importante, né, na Grécia Antiga, de sua localidade. E a gente sabe que Dionísio, para os gregos, é o deus da natureza, certo? Certa vez, o rei fez um pedido ao deus Dionísio e foi realizado. Ele desejava ser muito rico e ele queria que tudo que ele tocasse se tornasse ouro. Deus Dionísio começou a pensar, refletir, ficou meio contraditório, mas como era um pedido de um rei e esse rei tinha realizado um grande benefício para esse Deus, então ele concedeu o desejo. E aí é que está o grande problema. Quando o rei pediu para que seus súditos realizassem um grande banquete, ao sentar-se na mesa, ele percebeu que toda vez que tocava a comida se tornava ouro e ele não podia mais comer. Ele sente uma grande angústia diante disso, porque ele percebe que o seu desejo era de se tornar muito rico e que ele tinha até a capacidade de realizar esse desejo. Foi-lhe dada a capacidade disso, mas será que traz benefício para ele? Né? Ele percebeu que não tinha benefício nenhum com isso.
E ele começa a chorar desesperado porque nem comer ele podia mais. Ele podia tocar em tudo, ser a pessoa mais rica do mundo com tudo de ouro, mas nem comer ele podia. E a filha dele, naquele momento, percebendo a angústia do pai, corre para os braços do pai e abraça o pai. E aí vem a maior angústia da vida dele. A própria filha se tornou uma estátua de ouro. O maior bem que ele poderia ter, que era a própria família, a própria filha, ele acaba perdendo. Então ele percebe que o desejo dele parecia ser um desejo bom, mas na verdade era um desejo que só trouxe coisas ruins para a vida dele. Logo, ele volta ao Deus e pede por tudo para que esse desejo voltasse, e deixasse de ser realizado. E aí ele vai realizar um desejo que o próprio Deus pede, o Dionísio. Ele se banha no rio que passava ali próximo da cidade e ele deixa de tocar nas coisas e tocar ouro, e se tornar ouro. Mas fica para nós uma história que traz uma lição de vida. Será que todos os nossos desejos realmente nos ajudam para melhor? Então, eu trago para vocês um termo muito interessante entre os filósofos, chamado de ataraxia. Essa é uma palavrinha grega, E a ataraxia é uma palavrinha muito usada entre os filósofos estoicos. Eu já estive em sala de aula falando sobre os filósofos estoicos e na filosofia estoica eles trazem consigo uma busca pelo equilíbrio, por uma vida tranquila, uma vida que mesmo tendo preocupações, eu posso ultrapassar essas preocupações e viver uma vida equilibrada. Esse ato de vida equilibrada, para os gregos, tem esse nomezinho aqui de ataraxia. Então, ataraxia é a disposição do próprio espírito que busca o equilíbrio emocional mediante a diminuição da intensidade das paixões e dos desejos e o fortalecimento da alma diante das adversidades. Só uma curiosidade, os filósofos estoicos, esse grupo de filosofia, é uma escola filosófica da Grécia Antiga, surgiu antes de Cristo. E na época de Cristo, eles já tinham se difundido bastante por todo o mundo daquela época. Então, os primeiros cristãos, eles foram bastante influenciados pelos estoicos. Nós temos na filosofia cristã dos primeiros séculos bastante resquícios da filosofia estoica, onde os primeiros cristãos buscavam eliminar as suas paixões, as paixões frágeis da vida, e buscavam a maior de todas as paixões, que é o amor. O amor, primeiramente, a Deus e depois aos seus iguais, mas sem se deixar levar pelas paixões físicas e carnais. Esse é um dos principais pensamentos dos estoicos na filosofia antiga. A ataraxia caracteriza-se pela tranquilidade sem perturbação, pela paz interior, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais. Então, para os filósofos, isso daqui era o que havia de mais importante para eles, na escola dos filósofos estoicos, onde eles teriam que ter uma vida tranquila, sem perturbação. Mas eles também compreendiam que a vida não dependia somente deles. A nossa vida, o que acontece na nossa vida não depende somente das minhas escolhas, mas as pessoas ao meu redor, as situações ao meu redor também influenciam a minha vida. Mas aí o que é que eles faziam? Buscavam equilíbrio diante de tudo isso. Ora, há uma dificuldade, há um grande problema a ser resolvido. Bom, eles sempre pensavam o seguinte: se há um problema, só há duas situações diante desse problema. Primeiro, esse problema tem resolução? Se tiver, vamos em busca para resolvê-lo. Se esse problema não tem resolução, então não tem por que mais se preocupar com ele. Deixa ele para lá. Eu não posso resolver, foge à minha possibilidade
então também não tem por que me estressar, não tem por que ficar preocupado com esse problema. E aí eles buscavam sempre o equilíbrio diante de todas as situações, principalmente dos prazeres da vida. E aqui eu trouxe para vocês 4 colunas do pensamento, dos estoicos. Para eles, as grandes virtudes da vida estavam em cima desses 4 pilares. Primeiro, a sabedoria nos seus atos. Depois, a justiça diante de todas as situações da vida. A coragem para enfrentar os nossos medos. Mas, contudo, a temperança, que é esse equilíbrio para saber tomar as verdadeiras decisões e as necessidades da nossa vida. Então, diante desses 4 pilares, dessas 4 importantes colunas, foi construída a filosofia estoica. Os filósofos estoicos existem até hoje. Existem várias pessoas no mundo que estudam filosofia, se especializam na filosofia estoica e tentam viver essa filosofia no seu dia a dia, adaptando esse pensamento ao seu dia a dia, às questões necessárias. Aqui a gente vai concluindo a nossa aula com as atividades do livro de vocês. Vocês têm aí na página 9 um QR Code, onde vocês terão algumas reflexões sobre o pensar e o decidir bem ou mal. Na página 10, vocês ficam com a reflexão, hora de filosofar, e mais uma atividade sobre as questões discutidas nessa aula. O olhar de filósofo, na página 11, que é exatamente a historinha de Diógenes, com o QR Code. E na página 12 e 13 vocês têm uma atividade um pouco mais extensa, com uma reflexão e algumas questões sobre essa reflexão na página 13. Na página 15, a hora de filosofar, onde vocês vão tratar de algumas questões dessa aula, nesse questionário que está aí, e eu convido vocês, inclusive, a fazer esse questionamento na hora de filosofar com as próprias pessoas que vocês estão em casa. Na página 16, algumas conexões com o nosso dia a dia. Na página 17 e 18, nós concluímos com uma outra atividade. Todas essas atividades nós vamos discutir logo mais na nossa sala de bate-papo e vamos tirar as dúvidas e conversar um pouco sobre todas essas questões. Discutam com as pessoas em casa, pensem sobre suas atitudes e vamos a cada dia tentando viver com liberdade, responsabilidade e muita sabedoria, decidindo entre o bem e o mal. Pensando sempre naquilo que disse o filósofo Diógenes, Pensando sempre no eterno devir. Se estamos vivendo uma situação difícil, precisamos ter coragem para mudar, para viver bem diante dessa situação, na esperança de que ela vai passar e de que nós teremos um momento de bonança após tudo isso. O que é que vamos aprender com tudo que vivenciamos nesse período de pandemia, que estamos vivenciando nessa quarentena? Pensem bem em tudo isso e aguardo por vocês na nossa próxima aula.